Há quanto tempo eu não tenho tempo pra deixar você pentear meus cabelos e contar histórias do livro da sua vida, em que eu sou um dos capítulos que, modéstia à parte, você gosta mais. Histórias do livro da sua vida, em que eu sou um dos capítulos que, modéstia à parte, você gosta mais. Mamãe, tô com muitas saudades das guloseimas gostosas que você fazia pra me alegrar. E se nunca pôde fazer, não tem nenhum problema. Eu tenho uma receita de um bolinho de fubá que juntos vamos fazer, que juntos vamos comer, enquanto você me prepara aquele café. Muitas foram suas noites mal dormidas ao meu lado. Você sonhou em me ver um rei, doutor ou um soldado. O mundo quase me destruiu, e se não fosse o Rei Jesus sofrer, morrer por mim naquela cruz, eu não estaria hoje aqui podendo te agradecer. Mamãe, I love you, eu amo você. Mãe tem a ver com comida. Falar de mãe, nessa sua composição, esse autor, o Janires, vai lembrar disso. Eu não sei se a sua mãe era boa de cozinha ou não, né? Não sei como é que era. Quando você lembra da sua mãe, mesmo aqueles que ainda têm as suas mães vivas aqui, mas qual é o prato ou qual que é a receita que marca, assim, né, a mãe? Essa é uma das receitas que me marca, macarrão com leite, né? Eu não sei quantos de vocês aqui gostam de macarrão com leite. Eu, filho de uma italiana, Dona Horacina Mondini, né? Então, assim, comi muito macarrão com leite. Só que esse macarrão com leite, ele tem mais ou menos a mesma história da feijoada, coisa assim. Era coisa de comida, assim, para as pessoas muito carentes. Você tinha massa, aqui é feito com penne, mas não era com penne na época, né? Então, assim, você imagina macarrão bem mais simples, que você cozinhava com muita pouca água, com pitada de sal, e no finalzinho você colocava um pouco de leite, aí ia juntar o amido da massa, ia dar aquela, né, encorpadinha no final, assim, ia ficar aquele molinho branco bem ralo, assim. Um panelão, então, para 6 filhos, né? Então, os Moreirinha cresceram tudo comendo macarrão com leite, né? Com certeza, quando minha mãe comia macarrão com leite e precisava se alimentar assim, ainda mais uma família que tinha 12 irmãos, né? Então era por causa da necessidade financeira. No nosso caso já não era necessidade financeira, era uma necessidade afetiva. As comidas, elas têm uma memória afetiva, elas têm uma relação afetiva. E eu quero lembrar um pouquinho disso com você aqui, porque pensando no macarrão com leite, eu lembrei do roux. Vocês conhecem o roux? Quem conhece o roux aqui? Mãe tem tudo a ver com roux. Se tem algo básico na nossa história, na nossa vida, é o roux. Sim, o que seria da nossa vida sem as coisas básicas, assim? Algo que nos define é pai e mãe. A gente não escapa disso. Não escapa disso. Assim, se a gente teve péssimos pais, a gente roda nisso. Bons pais, a gente roda nisso. Tipo assim, o nosso eixo é pai e mãe. Não tem como. Isso é básico para nós. É o roux. Deixa eu apresentar. Ninguém conhece o roux mesmo?
deixa eu apresentar o roux para vocês. Olha só, esse é o início do roux. O início do roux, que é a base, o básico para muitos dos molhos franceses aqui. Na verdade se escreve com R-O-U-X, né? O roux, né? Então, se você gosta de fazer molho branco, a base tradicional da culinária francesa é o roux, que é uma porção de manteiga derretida, e aí você acrescenta farinha, cozinha a farinha nisso aí, você vai fazer essa massa aqui, ó, que é o roux, vai chegar nesse ponto aqui. E depois você vai dissolver o roux com leite, com caldo, com algo assim. No caso do molho branco, você vai dissolvendo o roux com leite aos poucos, com o foie. Você vai lá com o foie, aquele negócio da gradinha lá que você não gosta de lavar, que suja, né? E é muito ruim de lavar. Então, assim, um segredo: se for para comprar foie, compra foie bom. Não vai comprar esse de xing-ling, que só dá dor de cabeça, né? Então você vai lá no bol ou na panela, vai dissolvendo o leite aos pouquinhos. Isso aqui então é o molho que a gente chama molho bechamel, molho branco tradicional francês, uma boa pitada de noz moscada. Tem que ralar na hora, né, gente? Essa história de comprar noz moscada ralada, né? Então não tem graça. Esse é o básico. O que tem coisa mais básica na nossa vida? O que a gente constrói a partir da nossa relação com as nossas mães? Eu não sei o que você foi dissolvendo ao longo da sua vida, foi acrescentando ao longo do roux da sua vida aí, o que você construiu, mas o roux é a base. A nossa relação com as nossas mães é a base. Mesmo naquilo que foi uma relação negativa, a gente precisa dissolver, a gente precisou trabalhar, a gente precisou ir com o foie da vida lá, com o foie das lágrimas, com o foie do trabalho, com o foie da terapia, com o foie dos relacionamentos, com o foie das experiências, com o foie do medo, com o foie da coragem, com o foie do autoconhecimento, a gente ir lá e dissolvendo e nos tornar quem nós somos hoje. Mas eu não podia, então assim, só que culinária francesa, né? Para alguns, mãe é o roux, né? Mas aí vai ficar para outra mensagem. Eu vou falar disso aqui, que é algo muito básico, mas assim, vou ficar falando culinária francesa, vamos falar das nossas origens. Então, vocês conhecem, isso aqui é um prato chique, tá, gente? Qual que é o nome disso? Pirão, gente. Se tem uma comida que foi desenvolvida assim, a partir da necessidade básica, foi o pirão. Qual que é a base do pirão? Pirão mesmo, originalmente, você tem a farinha de mandioca e água quente. Você tem o mais básico dos básicos do pirão. No caso, o pirão de peixe, ali você pegaria a farinha de mandioca e faria com o caldo do peixe que você cozinhou, que aproveita aquele caldo do peixe que você cozinhou. Ou então, por exemplo, eu gosto de fazer pirão de feijão, pegar o caldo do feijão e misturar com a mandioca. Meu pai, a ideia da memória afetiva, né? O seu Moreira cresceu numa família muito simples no sítio, muito pobre, pobre mesmo. E eles assim, muitas vezes a refeição que eles tinham era o pirão, esse pirão só de água e farinha de mandioca. Meu tio tinha engenho, então eles ganhavam sempre farinha. Só que a farinha nossa de mandioca no sul é diferente da farinha cascuda que tem aqui. Quem foi para a Bahia, por exemplo, Nordeste, sabe como é que é a farinha, que é a mesma farinha do sul. O melhor lugar de farinha no Brasil é Sergipe. Se você for para Sergipe, você aproveita e traz um contrabando de farinha branca para mim, tá? Que é tipo um pó, ela fica quase um pó assim, a farinha. Por isso você faz esse pirão bom. A farinha cascuda nossa aqui, queimada, grossa, quase um cuscuz, não dá muito certo, né? Então assim, muitas vezes o que ele tinha para comer era isso. Quando muito, um ovo em cima, ou fritava uma linguiça, aproveitava aquela gordura também da fritura da linguiça. Mesma coisa, meu pai cresceu na vida, se deu bem e tudo, mas domingo à noite ele chegava do culto, ele sentava, fazia um pirão para ele, pedia para minha mãe fritar uma linguiça, para ele comer pirão com linguiça. Não é porque ele era hoje pobre, não é porque ele não tinha condições de ter outro alimento, mas é a memória que a gente tem dos alimentos, essa memória afetiva que a gente carrega, a gente traz isso com a gente. E eu queria olhar com você um texto na Bíblia que junta isso que é mais básico da alimentação, a experiência de alimentação, de necessidade e carência, e também mãe. Quero ler com você, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos 7 a 24. O livro do Reis, ele é um dos livros que contam as histórias
da monarquia em Israel. Eu leio na versão A Mensagem. Depois de um tempo, o riacho secou por falta de chuva. O Eterno disse a Elias, Elias aqui é um profeta de Deus, ele tinha passado por um momento depressivo, um momento angustiante da vida dele, ele tinha ido para uma temporada sozinho, né? Foi ter um tempo sozinho, e aqui onde ele estava, o rio secou, então não tinha mais como ele poder tomar água, dependendo da ajuda de Deus, e o riacho seca, e agora? Então Deus disse para ele, vá para Serepta, em Sidom. Não vou mostrar mapa daqui, só para entender que essa cidade não é uma cidade do povo de Israel, não é uma cidade em Israel, era uma cidade fora de Israel, ou seja, ele está indo para um lugar em que pessoas não eram do povo de Israel, ele está indo para uma cidade de estrangeiros, e permaneça ali. Já instruiu uma mulher que mora lá a providenciar comida para você. Interessante isso. Deus vai usar pessoas que não são do povo de Israel para cuidar dele. Ó, eu já cuidei disso, você pode ir para lá que está tudo certo. Ele foi para Sarepta e na entrada da cidade encontrou uma viúva apanhando lenha. Aqui a situação de viúva é da mesma maneira, ele podia chamar de pobreza, sinônimo de pobreza, sinônimo de exclusão, porque ela nem tem nome, porque ela perdeu o marido. O que dava identidade para ela era o marido morreu. Então, por isso que ao ler a história bíblica, você vai ver uma preocupação com a justiça social de Deus, em que sempre nós temos leis assim, ó, cuidem das viúvas, cuidem dos órfãos, acolham os estrangeiros. Hoje nós estamos vivendo esse drama dos estrangeiros também aqui no Brasil. Há 3.000 anos a Bíblia já falava assim, ó, acolha os estrangeiros, cuide dos estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito e eu cuidei de vocês. Desde sempre nós temos essa mensagem de inclusão e de cuidado. Então ele encontra uma pessoa assim, em extrema carência, uma pessoa, em termos sociais, excluída. Ele encontra uma viúva. Interessante que ela está apanhando lenha. Ele perguntou, por favor, você poderia trazer um jarro de água? Eu estou com sede. Quando ela fez menção de buscar a água, ele disse, e também, por favor, traga alguma coisa para eu comer. Ela respondeu, assim como vive o Eterno, seu Deus, juro que não tenho nada para comer. Tenho uma vasilha de farinha e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando alguns gravetos, porque vou preparar alguma coisa para meu filho e eu comermos. Depois disso, só nos resta morrer. Elias disse a ela, não se preocupe, faça o que você disse, mas antes, prepare um bolinho para mim e traga aqui. Depois, não era um cupcake, tá, gente? Fala assim, vai lá, traz um donuts para mim, né? Fala, pega esse pouquinho de farinha que tem, prepara uma massa aí. Se você se lembra, por exemplo, muitos documentários que a gente tem sobre a pobreza em regiões áridas, por exemplo, que as pessoas só têm farinha, só tem essas massas, esses bolos que se fazem. Elias está dizendo assim, ó, prepare um bolo com o que você tem e traga para mim. Prepare uma refeição com o que sobrar para você e para o seu filho. Isso aqui intriga a gente, né? Como é que o profeta de Deus fala assim, ó, você me serve e o que sobrar fica para você e para o seu filho? Para nossa mentalidade hoje ocidental e do século 21, é muito estranho isso. Como que primeiro para Deus e depois o que sobrar? Como é isso assim? Ó, traz para mim e o que sobrar é para você e para o seu filho. O Eterno, Deus de Israel diz, a vasilha de farinha não ficará vazia, e a botija de azeite não se esgotará, até que o Eterno mande chuva sobre a terra, e ponha fim a essa seca. Eles estavam vivendo um período de seca, e aí automaticamente, sem seca, sem água, você perde animais, os animais morrem, você perde plantação, é todo um ciclo de miséria com a seca. Ele está prometendo, olha, você não ficará sem azeite, sem farinha, até que a chuva volte,
e você tenha condições novamente de ter recursos. Ela saiu e fez exatamente o que Elias tinha pedido. E aconteceu como ele falou. Todos os dias havia comida para ela e para seu filho. A vasilha de farinha não se esvaziou, e a botija de azeite não se esgotava. A promessa do Eterno se cumpriu exatamente como Elias tinha dito. Passado um tempo, o filho da viúva ficou doente. A doença se agravou e, em certo momento, ele parou de respirar. A mulher disse a Elias: por que, homem de Deus, o Senhor veio aqui interferir na minha vida, expor o meu pecado e matar meu filho? Isso está presente no fenômeno da religião, no conceito religioso, a ideia do castigo de Deus, da ira de Deus. Eu faço algo errado e Deus ferra comigo. Elias disse: traga seu filho para mim. Ele tomou o menino nos braços dela, levou para o quarto no qual estava acomodado, pôs o menino na cama e orou: ó Eterno, meu Deus, por que trouxeste desgraça sobre esta viúva, que me acolheu em sua casa? Por que tiraste a vida do filho dela? Ele deitou 3 vezes sobre o corpo do menino, sempre orando: ó Eterno, meu Deus, devolve o fôlego a este menino. O Eterno ouviu a oração de Elias, e o menino ressuscitou. Elias pegou o menino, levou-o para baixo e entregou a sua mãe. Ele disse: aqui está seu filho, está vivo. A mulher disse a Elias: agora estou entendendo. O Senhor é um homem de Deus. Quando o Senhor fala, é o Eterno quem fala, é a verdade. Quando eu olho para esse texto e essa experiência dessa mãe, eu penso naquilo que é mais profundo para nós, que tem a ver com as nossas condições. Como são as nossas condições? Uma das distorções que a gente tem sobre Deus é que Deus não se importa conosco, que Deus não conhece o que nós estamos passando, que Deus é um Deus distante. Quando a Bíblia nos apresenta um Deus pessoal, a Bíblia está nos apresentando um Deus que conhece as nossas condições. Eu olho para esse texto e eu lembro disso. Deus conhece as nossas condições. O Deus que se relaciona com a gente, se aproxima de nós, Ele, sobretudo, nos conhece. Ele conhece a nossa condição. Quando o profeta, em nome de Deus, vai entrar em contato com aquela mulher, ele não simplesmente quer matar a fome dele e falar assim: ó, não se preocupar com a mulher. Ele sabe da condição daquela mulher. Ele sabe da miséria que ela está vivendo. Mas ele tinha recebido uma palavra de Deus. Isso aqui é muito importante. Quando a gente pega textos na Bíblia e a gente tira esses textos do seu contexto, nós provavelmente vamos criar conceitos distorcidos de fé. Porque eu proferi uma palavra, essa palavra não voltará vazia, eu determino isso, aquilo. Quem prometeu foi Deus para Elias. Elias, pode ir, você vai encontrar a mulher e eu já cuidei de tudo. As palavras de Elias são baseadas no que Deus prometeu. E não nesse sentido em algo que Elias deseja, algo que Elias vai construir, algo que Elias vai pedir. Elias tem a segurança de que Deus conhece a sua situação, Deus conhece a sua condição. Elias estava numa situação também de fome, sem alimento, sem água. E Deus fala assim: ó, vai para aquela cidade, e lá tem uma mulher que eu estou preparando para cuidar de você, que vai dar alimento para você. Quando ele profere essa palavra, porque ele sabe que Deus conhecia a situação dele, Deus conhecia as condições dele, e esse mesmo Deus conhecia as condições daquela mulher, e Elias sabia que Deus não faltaria com aquela mulher, porque Deus conhece as nossas condições. Só que a gente não se baseia no que a gente entende, no que a gente deseja. Elias, ele tem segurança de que Deus conhece as condições, Deus conhecia as condições dele. Ele está saindo de um período de depressão. Ele ainda está vivendo esse processo de restauração emocional, está vivendo a necessidade física. Elias, ele está vivendo esse momento dramático da vida dele. E o que ele tem é se segurar na promessa de Deus. Deus falou para ele, falou: eu vou cuidar de você. Deus conhece as nossas condições.
E tem momentos que Deus vai nos colocar em prova, mas lembre-se disso, Deus conhece a sua condição. Porque a nossa tendência é pensar o seguinte: mas será que Deus não está vendo? Será que Deus não se preocupa? Será que Deus não está percebendo disso? Será que não avisaram ele, não mandaram a planilha para ele? Será que ele não baixou o último arquivo, não atualizou, né, o banco de dados sobre mim? Deus conhece as nossas condições. E nos conhece mais que nós mesmos. Deus sabia que aquela mulher era viúva, Deus sabia da condição de pobreza, Deus sabia da necessidade daquela mulher, Deus sabia que todo mundo estava passando fome e necessidade. E aqui um segundo momento que eu percebo nesse texto é que Deus confronta as nossas convicções. Porque no primeiro momento, qual que era a convicção daquela mulher? Eu vou comer e morrer. É isso. Naturalmente, qual que era a convicção daquela mulher? Comer, morrer. Por quê? Naturalmente eu tenho só um pouquinho de comida, é só o que eu não tenho recurso, eu não tenho marido, eu não tenho trabalho, todo mundo em miséria, ninguém tem nada para dar para ninguém aqui, para repartir. Já, naturalmente, a convicção dela estava certa. A lógica dela estava certa naturalmente. Não tem uma comida, não tem ninguém para ajudar, vou comer o que tem e vou morrer. Estou pegando lenha aqui, vou preparar comida para mim e para meu filho e vou morrer. O que vai acontecer aqui é que Deus vai confrontar a convicção dela, em que ela sai de uma convicção simplesmente natural e agora ela é confrontada a ter uma convicção espiritual. Ela vai dizer assim, então assim como vive o Eterno. Ela sabe que aquele homem é estrangeiro, ela sabe quem é aquele homem. Ela falou assim: se é necessário então, e aqui é a ideia do passo de fé e de convicção, mas não é uma convicção lógica. Aqui a questão é um passo de fé. Deus confronta a nossa lógica natural. Porque nós vamos olhar para as nossas condições, nós vamos fazer as nossas contas, a gente vai perceber a situação, e logicamente, naturalmente, nós chegamos nas nossas convicções. E aí o desafio de perguntar: qual é a convicção que Deus tem sobre a minha situação? Qual é a convicção de Deus sobre as minhas condições? Sobre onde eu posso chegar? Fala: olha, faz o bolo, traz para mim, o que sobrar pode comer com o seu filho, tá certo? E vai sobrar pouco, mas não se preocupe, porque embora é pouco, vai ser suficiente, porque você vai ter mais, vai continuar tendo azeite, vai continuar tendo farinha, você vai continuar tendo o que você precisa. Ela precisava ser confrontada na sua convicção. Deus conhece as nossas condições e Deus também nos confronta as nossas convicções, porque muitas das nossas convicções são convicções lógicas, naturais, e não é uma questão de estar errado. O convite de Deus para mim, e por isso que Ele precisa nos confrontar, nos pôr em xeque, é para termos novas convicções. Substituirmos essas convicções naturais por convicções espirituais. É o convite da fé, é o convite da entrega, é o convite de se lançar. Você imagina essa mulher preparar aquele bolo e entregar para o profeta? Ela precisava de mudar de convicção. Porque se ela não abrisse a mão da sua convicção, ela não levaria o bolo para o profeta. Ela daria um bolo no profeta, né? Eu deixar o profeta sem comida, falar assim, se ela não abrisse mão da sua convicção de que era só o que ela tinha, que não ia ter mais farinha, que não ia ter mais azeite, se ela não confiasse no profeta, em vez de levar um bolo para o profeta, ela daria um bolo no profeta, vai comer só eu e meu filho, não sei quanto tempo esse alimento vai durar para nós, e depois nós vamos morrer. Ela tem coragem, ela é confrontada por Deus na sua convicção, e ela tem coragem de sair de uma convicção lógica e natural para uma convicção espiritual. E por fim, Deus nos convida aos seus cuidados. Mas não tem como a gente experimentar o cuidado de Deus se a gente não lembrar que Deus conhece nossas condições. Se a gente não perceber que Deus confronta as nossas convicções. E aí nós experimentamos o cuidado de Deus.
Deus multiplicou o azeite, Deus multiplicou a farinha. O filho ficou doente, Deus ressuscitou o filho. Deus nos convida aos seus cuidados, se lançar aos cuidados de Deus. Só que se nós não olharmos para Deus como um Deus que nos conhece, e conhece cada uma das nossas condições, se nós não nos permitirmos confrontar as nossas convicções, nós não vamos experimentar os cuidados de Deus. Quem são as pessoas que experimentam o cuidado de Deus? Aqueles que têm coragem de dizer assim: Deus me conhece. Embora não entenda o que Ele está fazendo, embora assim, eu não consigo perceber onde está Deus nessa história, Deus me conhece. Não tem uma lágrima minha que Ele não conheça. Não tem nada da minha história, não tem página da minha história que Ele não virou. Não tem nenhuma figurinha no meu álbum que não foi Ele que colou, né? Sim, Deus conhece as minhas condições. Deus confronta as minhas convicções, Ele precisa me confrontar, para que eu possa experimentar dos seus cuidados. Deus quer cuidar de mim e de você. Se tem uma imagem que representa a mãe, é cuidado. Se tem uma imagem que representa a mãe, é cuidado. Deus quer que a gente experimente cuidado. Deus não promete assim: ó, você não vai sofrer. Deus não promete assim: a morte não vai bater a sua casa. Deus não promete: olha, o desemprego, a dificuldade financeira não vai se aproximar de você. A promessa de Deus é cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós enxugando nossas lágrimas. Ele vai cuidar de nós, nos dando ânimo e força para recomeçar a cada dia. Deus cuida de nós. E isso é um convite que vai para um relacionamento e não um convite para a religião. Nós temos falado muito sobre isso aqui. O convite de Deus para mim e para você é nós superarmos a religião. O problema da religião é que a gente se baseia no nosso esforço. O problema da religião é que a religião ela nos satisfaz, ela nos infla, ela nos dá segurança, mas o convite de Deus é o seguinte: a sua segurança não é o que você faz. Se tem uma experiência que eu estou começando a viver agora como pai, a Arca como mãe, ele percebeu o seguinte: embora a gente queira fazer pelos filhos, os filhos vão tocar sua vida, os filhos vão tomar decisões. Para onde seu filho vai? O que seu filho vai fazer da sua vida? E se seu filho tomar decisões erradas? Seu filho sofrer? Não tem como você proteger seu filho a vida toda. As mães que estragam e destroem a vida dos seus filhos são as mães que não deixaram ele ser gente, não deixaram sofrer, não deixaram quebrar a cara, não deu espaço para o filho ser filho. Essa insegurança. Ser mãe é sinônimo de insegurança. Ao mesmo tempo que essa confiança, esse amor tão profundo, a religião ela nos engana, porque nos dá uma falsa segurança. O convite de Deus é assim: ó, mude suas convicções, saiba que eu conheço você e aprenda a confiar em mim, que eu cuido de você. O riacho secou, Elias, eu estou no controle. Eu preparei uma cidade para você ir, lá tem uma mulher que eu preparei para você ficar na casa dela. Eu estou no controle, Elias. Aprenda a descansar nos meus cuidados, Elias. Você vai sofrer, Elias, mas eu vou cuidar de você. Aprenda a descansar nos meus cuidados. A religião nos ilude, nos engana, porque nós temos confiança nos nossos cuidados. Nós temos confiança naquilo que nós fazemos, naquilo que nós conquistamos. Porque depende das orações que eu faço, dos ritos que eu cumpro. Eu tenho segurança naquilo que eu faço. Convite de Deus, assim, ó, não confie em você mesmo. Aprenda a descansar nos meus cuidados. Por isso que o nosso chamado é um chamado de fé. É um mergulho no caos, é um mergulho no escuro, é um mergulho nas sombras, é um mergulho no mistério. A gente abandona a segurança, a nossa autossegurança,
para descansar em Deus. E é nesses momentos que a gente descobre quem Ele é. É nesses momentos que a gente descobre o que Ele faz. É nesses momentos que realmente a gente se aproxima de Deus. Deus conhece suas condições. Deus vai confrontar suas convicções. E lembre-se disso. Ele quer te convidar a descansar nos seus cuidados. Ele quer um relacionamento com você. E não que você pertença a uma religião. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos conhece como ninguém nos conhece. Nós geralmente pensamos na nossa vida quando nós vivemos condições adversas. Mas muitos aqui de nós não estamos vivendo condições adversas, Deus. O Senhor conhece inclusive as nossas condições favoráveis. E como isso é perigoso para nós, Deus, quando isso que nos convida a nós nos isolarmos, confiarmos em nós mesmos, porque as nossas condições são todas favoráveis. Estamos muito bem empregados, estamos resolvidos, nós estamos todos com saúde. O Senhor conhece inclusive as nossas boas condições. Obrigado por nos conhecer tão bem, Pai. O Senhor conhece quando as nossas condições são desfavoráveis. O Senhor conhece quando as nossas condições são muito boas. O Senhor continua olhando para cada detalhe da nossa vida. O Senhor sabe os perigos que existem através das condições favoráveis. Obrigado, Deus, por nos confrontar e colocar em xeque as nossas convicções. Obrigado por colocar em xeque o nosso coração. Pai, muda os nossos valores. Muda aquilo que dirige a nossa vida. Nós trazemos muitos valores das nossas mães, Pai. Como nós aprendemos com elas. Mas também como nós sofremos e trazemos marcas dolorosas e profundas das relações com nossas mães. Muitos dos nossos erros e vícios nós também herdamos dos nossos pais. Muitos dos nossos valores nos confronta, Pai. Nos confronta. Nos dá a liberdade para entender que o Senhor é Deus e não nós. Que a gente possa te reconhecer, Deus. Que a gente possa dar liberdade para nos confrontar. Ah, Deus, tira de nós essa arrogância de achar que nós sentamos na mesma mesa, estamos lado a lado. Nos humilha, Pai. Nos faz cair de joelhos. Põe o nosso rosto no chão. Para nós sabermos que Tu és Deus e nós não somos nada. Confronta as nossas convicções, Pai. Especialmente as convicções que têm trazido, Pai, desgraça para o nosso casamento. As convicções que têm atrapalhado os nossos relacionamentos. As convicções que têm, ó Deus, tirado de nós o melhor da vida. As convicções que têm nos afastado do que o Senhor tem para nós. Pai, nos dá fé para mergulhar no Teu cuidado. Assim como uma criança se lança aos cuidados da mãe, ingênua e intensamente. Nos dá essa fé também, de descansar no Teu cuidado, de que o Senhor está no controle. Ajuda-nos a descansar nos Teus cuidados, Pai. Pai, ajuda-nos a superar o nosso egoísmo, a nossa arrogância e a poder trilhar o caminho da fé com humildade, com entrega, com submissão. Deus, como é difícil às vezes preparar o bolo para Ti e dar um passo de fé. O Senhor sabe o que nós precisamos Te entregar primeiro. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nós pedimos isso no nome de Jesus.